Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. E a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou passar conteúdos do livro, mas a gente vai fazer uma revisão de tudo que já foi visto até agora. A gente vai tirar esse momento, essa aula de hoje, para relembrar um pouco e conversar um pouco sobre o que a gente já aprendeu até agora. Desde o começo do segundo bimestre que a gente vem falando sobre essa nova era que a gente está vivendo, essa era que a gente chama de era digital, certo? E o que seria essa era digital? É tudo que veio depois do que a gente vai chamar aqui de revolução digital. Quando a gente sai de uma era onde a gente usava tecnologias mais primitivas e a gente começa a entrar numa era onde a gente usa tecnologias digitais, como relógios, computadores, celulares, televisões, tablets e vários outros tipos de dispositivos e computadores que cercam o nosso dia a dia. A gente viu que existem vários tipos de computadores, vários dispositivos digitais que ajudam a gente no dia a dia, nas tarefas, e que vieram para facilitar. Então, aqui, ó, na página 23, a gente viu algum desses dispositivos, como a TV, a câmera, o notebook, a gravadora, o relógio, o tablet, o celular e vários outros. Então, a gente viu que a gente sofreu ao longo dos anos essa revolução digital. As coisas que eram tecnologias primitivas agora são tecnologias digitais, que permitem a gente uma maior interação com as máquinas, né? Nas tecnologias primitivas, a gente não tinha essa possibilidade de interação que a gente tem nas tecnologias digitais. Eu estou chamando de tecnologia aqui as invenções. A gente fala tecnologia, a gente já pensa logo na informática, mas tudo que a gente tem de invenção é um tipo de tecnologia. A alavanca é uma tecnologia, o chuveiro é uma tecnologia. Tecnologia é tudo que a gente inventa para melhorar o dia a dia, ok? Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo uma era digital. E que nos leva ao próximo conceito que a gente estudou, que foi o conceito do que é virtual. A gente vive num mundo que atualmente muitas coisas acontecem no virtual. E o que seria esse virtual? Esse virtual é uma representação de uma realidade que está para dentro do computador, para dentro da internet. Então, a gente viu os conceitos de locais virtuais. A gente viu que a gente consegue imaginar a internet como se fosse um bairro, não é mesmo? Vocês lembram dessa comparação que eu fiz? A internet como se fosse um bairro. E cada site que a gente entra seria uma localização nesse bairro. Assim como a nossa casa, as lojas, o mercado, eles têm um endereço, eles têm uma localização. Assim também os sites, eles têm localização específica dentro da internet. Às vezes é um pouco difícil da gente compreender isso, porque isso está muito no campo das ideias, a gente não consegue ver, pegar. Mas existe esse local virtual, é uma representação de uma realidade que está dentro do computador. Então, a gente viu que a gente, da mesma loja, a gente tem o local físico, né? Que é aquela localização no bairro mesmo, no mundo real. E a gente pode ter aquela loja que é um local virtual, que tem um endereço, né? A gente viu que para a gente achar um site, a gente precisa de um endereço para encontrar aquela localização dentro da internet. A gente tem um endereço de um site que tem várias páginas dentro. A gente viu que um site, ele é um conjunto de páginas. Então, quando você abre um site, você clica num link, compre aqui, veja a nossa história. Tudo isso são as páginas que estão dentro daquele site. Um site é como se fosse uma casa e as páginas são os cômodos. Conforme você entra numa casa, você pode ficar ali na parte inicial, né, na página inicial, na parte inicial da casa, que geralmente é a sala,
ou você pode entrar pelos cômodos para conhecer mais profundamente a casa. Você pode entrar no quarto, no banheiro, na cozinha, dependendo do que você queira fazer. Num site é a mesma coisa. Você entra num site, você entra na página inicial dele. E aí lá dentro tem os links. Então você vai entrando pelas divisões daquele site, que a gente vai chamar de páginas. Então a gente viu que os locais virtuais são representações virtuais de coisas que realmente existem. Ainda que eu tenha uma loja que seja só virtual, que eu venda, por exemplo, camisetas numa loja virtual, eu estou representando uma loja que existe. Eu tenho os produtos, eu envio, eu sou uma vendedora, eu posso não ter um prédio, mas aquela loja existe, porque eu estou fazendo o serviço de vender para você. Eu tenho um museu virtual, por exemplo. Então, eu tenho fotos, vamos botar assim, eu tenho um museu sobre a história do Rio de Janeiro que existe só na internet, para eu ver as fotos do Rio de Janeiro como era antigamente. Aquilo é uma representação de uma realidade. Então, aquilo existe de fato, só que está para dentro da internet. Isso é um conceito que ao longo do tempo a gente vai entendendo melhor. É um pouquinho novo, porque a gente não é acostumado, mas se você ainda não entendeu 100%, calma, tá tudo bem. Conforme a gente for estudando mais, isso vai ficando mais fácil de ser entendido. Ainda em local virtual, a gente falou sobre uma coisa que é uma realidade muito presente na nossa vida, principalmente hoje em dia. A gente está vivendo na pele, que é a educação virtual, né? A educação que acontece no ambiente da internet, no ambiente dos computadores. A gente viu que a internet hoje em dia, ela propicia a gente a poder ter várias ferramentas à mão para poder ter uma educação à distância. Então, hoje em dia, a gente pode fazer uso do WhatsApp, do Skype, de aulas online, do Zoom, de tantas coisas que possibilitam tanto que a gente use essas ferramentas em sala de aula ou como um complemento, né? A gente pode ter uma aula que vai ter horário extra em casa, com atividade no Facebook, com atividade no WhatsApp, ou uma chamada de vídeo depois da aula com o professor para estudar, ou a gente pode ter uma educação que é toda somente acontecendo no virtual, igual a gente está fazendo nesse momento. A gente está tendo uma educação virtual, porque no momento a gente está impossibilitado de fazer isso presencialmente. Então a gente vê que nesse sentido, as tecnologias, o avanço da tecnologia, a popularização da internet foi crucial para nos ajudar nesse momento que a gente nem esperava que fosse acontecer, não é mesmo? Então a gente vê que cada vez mais, cada ano que passa, a tendência é que a nossa vida esteja cada vez mais nesse espaço virtual e digital. Justamente por ele ser um espaço mais flexível, que você consegue acessar de qualquer lugar, que você consegue acessar em qualquer momento, a qualquer hora, porque cada vez mais a nossa vida está mais ocupada, a gente tem mais coisas para fazer e a gente precisa cada vez mais que existam ferramentas que ajudem a gente a dar conta de fazer tudo. Então, mesmo vocês que ainda são crianças, antigamente as crianças tinham uma responsabilidade, que era estudar. Hoje em dia as crianças estudam, fazem cursos, fazem judô, natação. Então, tudo que puder vir para ajudar a você estudar, a você não precisar, de repente, sair de casa, se locomover até um lugar, você poder estudar a qualquer momento, vem para ajudar. E a internet, nesse sentido, tem um papel muito importante. Por isso a necessidade, por isso a preocupação da gente que vocês consigam entender sobre isso tudo, sobre a informática. A gente viu também, depois que a gente falou sobre esses conceitos, a gente viu sobre os navegadores, né? Esses programas que ajudam a gente a navegar pela internet. A gente viu que existem vários navegadores, o Google Chrome, o Opera, o Safari, o Mozilla Firefox,
que são programas que a gente utiliza para entrar na internet, que hoje em dia a gente tem celulares com aplicativos, que tem aplicativos para muita coisa, mas que alguns sites a gente ainda não tem aplicativo, ou a gente não quer acessar, não quer baixar um aplicativo, ou a gente está no computador, que no computador não tem aplicativos, a gente precisa entrar pelo navegador. Então, peço a vocês que voltem no conteúdo dos navegadores e deem uma olhada nos componentes, porque é muito importante, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que é uma aula importante, de revisão, que vocês voltem nos conteúdos que a gente estudou e estejam estudando de novo. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, muita saudade!